Boa noite a todos. Aos irmãos que desejarem colocar uma garrafa de água próxima de si, ao final da palestra, rogaremos à espiritualidade que seja fluidificada. Vamos refletir. Nesses momentos de aflições e reflexões, somos todos chamados a nos mostrar, a nos ver e a nos unirmos e a nos sentirmos. Aqueles que desejarem fechar seus olhos e se colocar em uma posição confortável, sintam-se à vontade. Vamos respirar profundamente e devagar, soltando o ar pela boca. Vamos repetir mais uma vez esse movimento suave de respiração e elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso guia e irmão. Rogamos a eles permissão para humildemente levar alento aos carentes de esperança e aos que necessitam das palavras de conforto, carinho, amor e de conhecimento. Assim seja, graças a Deus, hoje e todo o sempre. O tema que nos dias de hoje vemos mais e mais acometerem as pessoas, sejam elas próximas a nós ou não. A depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente, que produz uma alteração do humor caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como a distúrbios do sono e do apetite. Essa é a CID-10, ou seja, é a Classificação Internacional de Doenças 10, publicada pela Organização Mundial da Saúde, que define uma série de doenças, e essa é a definição para a depressão. Essa classificação ela visa padronizar a codificação de doenças e de outros problemas relacionados à saúde. Vamos relatar agora uma sequência de algumas perguntas e respostas retiradas do site do Dr. Drauzio Varela, para podermos compreender um pouco mais sobre esse tema tão difícil e tão recorrente nos dias de hoje. Qual a diferença entre tristeza e depressão? Pergunta o doutor. Tristeza é um fenômeno normal que faz parte da vida psicológica de todos nós, mas a depressão é um estado patológico. Ela não faz parte da nossa vida. E existem diferenças bem demarcadas entre uma e outra. A tristeza tem uma duração limitada, alguns dias, algumas horas, alguns segundos, enquanto a depressão costuma afetar a pessoa por mais de 15 dias, às vezes bem mais tempo que isso. Podemos estar tristes porque alguma coisa negativa que aconteceu em nossas vidas, mas isso não nos impede de reagir com alegria se algum estímulo agradável surgir. Além disso, a depressão provoca sintomas como desânimo e falta de interesse por qualquer atividade. É um transtorno que pode vir acompanhado ou não de sentimentos de tristeza e prejudica o funcionamento psicológico, social e também no trabalho. Uma pergunta bem interessante que o Dr. Drauzio fez a um outro médico, que estava participando dessa entrevista sobre a família. O que a família faz? Pergunta ele. Existe uma contradição que se estabelece nesses quadros. A família vê a pessoa nesse estado e quer que ela reaja.
natural. Mas ela não consegue. E os familiares se voltam contra o deprimido. Isso é uma regra? Pergunta o doutor. Responde o especialista. Essa é uma armadilha em que caem as famílias e o deprimido. Porque esgotada todas as tentativas para estimulá-lo, surge a raiva. Ele não reage. Eu tento, mas ele não quer melhorar. Tal comportamento reforça a desesperança e a baixa autoestima próprias do indivíduo com depressão. Quando estamos tristes, somos capazes de reagir aos estímulos de prazer. O deprimido dificilmente o consegue. A depressão tira-lhe as forças. Ele não tem como lutar com ela. E o que podemos fazer? Fim dessas perguntas, eu gostaria de entrar nesse tema de depressão baseado no livro As Dores da Alma, do médium Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. Neste livro, e eu aconselho a leitura de todos, temos importantes e esclarecedoras observações do mundo espiritual sobre essa grave doença que nos acomete. Em algum momento da vida, eu, você, todos nós podemos cair em depressão. E se cairmos, o que podemos fazer espiritualmente? Vamos lá? Necessitamos reparar as atitudes desonestas que tivemos perante nós mesmos, para ressarcirmos dos abalos que promovemos contra as nossas próprias convicções e para compensarmos da deslealdade em nosso modo de ser e com nossos valores íntimos. Devemos-nos conscientizar do quanto estivemos abrindo mão de nossos sentimentos, pensamentos, emoções e necessidades em favor de alguém, somente para receber a aprovação e a consideração. Quantas vezes asfixiamos e negamos nossas emoções diante dos acontecimentos que nos machucaram profundamente. Relegar essa parte de nós e ignorá-la pode se tornar um tanto desagradável e destrutivo em nossas vidas. Vamos refletir sobre isso. As emoções nos ajudam no processo de autodescobrimento e estão vinculadas a estruturas importantes da nossa vida mental, como os pensamentos cognitivos e as nossas intuições. O hábito de rejeitarmos frequentemente as energias emocionais fará com que percamos a capacidade de sentir corretamente e, sem a interpretação dos sentimentos, não podemos promover a reparação de nossas faltas. Para repará-las, é preciso estarmos predispostos a dizer o que pensamos e a escolher com independência. Para repará-las, é necessário termos a liberdade de sentir o que sentimos e de viver segundo as nossas próprias emoções, sem segurar. Para resgatar nossas faltas conosco e com os outros, é imperioso, antes de tudo, desbloquear nossa consciência para que possamos ter um real entendimento do que e como estamos fazendo as coisas em nossas vidas. Há em nós um mecanismo psicológico regulado pelo nosso grau evolutivo, que assimila os fatos e os ensinamentos de acordo com as nossas conquistas nas áreas da percepção e do entendimento.
nossa incapacidade para absorver certos aspectos da vida, deve-se a causas situadas nas profundezas da nossa consciência, que está em constante aprendizado e ascensão espiritual. Portanto, não devemos nos culpar por fatos negativos do passado, pois tudo o que fizemos estava ao nível de nossa compreensão à época em que eles ocorreram. Reavaliando antigas emoções e resgatando sentimentos passados, a fim de transformá-los para melhor, reconquistamos a perdida postura interior de vida própria e promovemos a modificação de nossas atitudes equivocadas perante as pessoas. Pergunta Kardec para o Espírito da Verdade, lá no Livro dos Espíritos, na questão 1000. Já desde esta vida poderemos ir resgatando as nossas faltas? Responde o Espírito da Verdade. Poderemos ir resgatando as nossas faltas, reparando-as. Mas não creiais que as resgatais mediante algumas privações pueris, ou seja, infantis, ou distribuindo esmolas o que possuirdes. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. O que nos diz essa resposta do Espírito da Verdade? Que temos que reparar antes de tudo a nós mesmos, não é? Dificilmente você vai reparar pegando um dinheirinho no bolso e entregando para aquele irmão que tanto necessita. É louvável. Mas se não for do seu fundo do seu coração, de que a ajuda é para aquele irmão, livrando-se daquela condição material do dinheiro, e não para aparecer, bater no peito, eu fiz isso, eu fiz aquilo, de nada vai adiantar. Reflita. Para repararmos, é preciso saber lidar com as nossas emoções. Não devemos nos censurar por senti-las, mas sim julgar a decisão do que faremos com elas. Advertimos, porém, que não estamos sugerindo que as emoções devam controlar os nossos comportamentos. Ao contrário, acreditamos que se permitirmos senti-las, não saberemos como tê-las sob nosso controle. Admitindo-as e submetendo-as ao nosso código de valores éticos, ao nosso intelecto e à nossa razão, saberemos comandá-las convenientemente, pois o resultado da repressão de nossas reações emocionais será uma progressiva tendência a estados depressivos. Emoções não são erradas ou pecaminosas. Elas são os atos em si, pois sentir raiva é muito diferente de cometer uma brutalidade. Funciona desse modo. Uma das possíveis trajetórias da depressão, diante de um sentimento de dor, fatalmente experimentamos emoções, ou seja, reações energéticas provenientes dos nossos instintos naturais. São denominadas emoções básicas, conhecidas comumente como medo e raiva. Essas reações energéticas nascem como um impulso de defesa para nos proteger da ameaça de dor que uma agressão pode nos causar. Se a emoção for de raiva, o organismo enfrenta a fonte da dor com galhardia. Eu vou enfrentá-la. No entanto, quando é de medo, normalmente nós contornamos e fugimos deste perigo. Essas emoções, o medo, o perigo, a raiva, afetam diretamente
as glândulas suprarrenais. Essas glândulas, elas ficam ali, ó, bem em cima dos nossos rins. Vou mostrar mais de perto elas. Olha ela aí, elas aí. Essas duas glândulas suprarrenais podem ser encontradas, como eu disse, bem em cima, na parte superior dos rins. Juntos, elas liberam os hormônios que nos ajudam a metabolizar e atuam na maturação sexual à medida que crescemos, além de responder ao estresse. Essas duas pequeninas respondem ao estresse. Ambas as emoções aceleram o sistema nervoso simpático e, consequentemente, a glândula suprarrenal produz energia suficiente para a luta ou então para a fuga. Se essas emoções, a raiva ou o medo, forem julgadas moralmente como negativas, elas poderão ser transformadas em sentimento de culpa, levando-nos a uma autocondenação. Quando reprimidas, essas autocondenações, quando não expressadas convenientemente nem aceitas, nós as negamos e distorcemos os fatos para não tomarmos consciência. Tanto a repressão sistemática quanto os compulsivos julgamentos negativos dessas emoções naturais geram a depressão. São tempos de mudanças e crescimentos, épocas de tristeza que antecedem novos horizontes de amadurecimento do ser em constante processo de evolução. Os fenômenos naturais da vida sucedem, organizados em ciclos determinados. Os períodos de troca dos antigos conceitos por outros tantos mais novos e melhores para o nosso momento fazem deste ciclo natural da consciência humana. Em muitas circunstâncias, nós podemos considerar a depressão como um natural período de transição. Será? Aprendendo com a natureza, entre as observações das leis que regem os ecossistemas, é que deixaremos as atmosferas cinzentas da depressão passar, para fixarmos-nos nos dias de sol e de alegria que voltarão a brilhar. Uma bela comparação. Por sermos parte deste grandioso espetáculo da natureza e possuirmos a capacidade de entendê-lo racionalmente, é que deveríamos ser os primeiros a considerar a sagrada naturalidade que há em nós, bem como a perceber conscientemente seu processo atuando em nossa mais íntima intimidade. Vamos descrever as que consideramos mais importantes para as nossas ponderações nesse estudo. Vamos dar uma olhadinha, a comparação é muito interessante. Quando falamos de meio ambiente, da natureza, vem logo também um dos pensamentos sobre a diversidade. Quanto maior a multiplicidade de elementos existentes no ecossistema, maior sua capacidade de se autorregular, pois maiores serão as propriedades que com ele contará para reorganizar os elementos num novo equilíbrio. A interdependência na unidade funcional do ecossistema, tudo está conectado com tudo. Assim, também ocorre com o corpo humano, já que não se pode abalar um órgão sem envolver todo o nosso organismo.
Através desses reaproveitamentos, ou seja, a reciclagem, onde todo elemento natural liberado no meio ambiente é reintroduzido de alguma forma pelos ecossistemas, é que os resíduos biológicos permanecem circulando e sendo reproduzidos numa espécie de ciclo fechado. E isso permite a sobrevivência desse imenso complexo ecológico. Vejamos algumas conexões entre as leis ou regras de funcionamento dos ecossistemas que nos ensinarão a regular nosso ritmo de vida para não voltarmos aos velhos padrões de pensamentos depressivos. Vamos lá? Na diversidade de novos conhecimentos filosóficos, religiosos ou científicos, e na análise de diversos modos de definir a realidade das coisas, é que aumentaremos a capacidade de autorregular-nos para restabelecermos um novo equilíbrio existencial. Então, foco na diversidade humana. Na interdependência da vida social, mas nunca no isolamento, é que extrairemos as experiências de que necessitamos para sair desse marasmo, pois é nas relações de permuta constante na vida coletiva que aprendemos que tudo está relacionado com tudo. Devemos descobrir nossas similaridades com toda a obra da criação. Ninguém será feliz sozinho, pois o homem é apenas uma parcela desta grande sinfonia da evolução da vida na Terra. Não vamos confundir aqui que a gente, mas nunca no isolamento, né? Não vamos confundir o isolamento social que hoje está sendo imposto para nós. Isso é uma questão isolada, né? A interdependência da vida social, mas nunca no isolamento, significa que não fomos criados para vivermos sós. E mesmo nesse isolamento social, nós não estamos sós. Tanto é verdade que aqui estamos batendo um breve papo sobre muitos temas. Na reciclagem de todos os elementos que as experiências da vida nos oferecem, o reaproveitamento deverá ser feito indistintamente, tanto para os que chamamos bons, quanto para os que consideramos maus. Alegria e tristeza são nossos companheiros de viagem, estão sempre nos ensinando algo na caminhada evolucional. Tudo tem seu próprio valor e lugar na existência. Por isso, não devemos tentar afastar de forma irrefletida as nuvens negras que impedem, momentaneamente, que a luz nos alcance. A vida na Terra ainda é um jogo de luzes e sombras. Tudo na vida tem um fim utilitário para crescermos integralmente. A reflexão atenta a esses apontamentos permite-nos entender melhor nossos ciclos depressivos, recolhendo assim as abençoadas sementes da arte de viver. A arte de viver não traz fórmula ou regra, mas sugere uma reflexão sobre sua relação consigo mesmo e com as pessoas. Revendo como tem tratado o seu próprio coração e se relacionado com os outros, você pode operar uma verdadeira revolução pacífica, que lhe deixará mais forte para um viver mais próspero, saudável e feliz. Reparar nossas faltas com nós mesmos e com os outros é a fórmula feliz de evitar o sofrimento. Só há um caminho para corrigir e reparar nossas faltas e erros.
fazendo a nossa autotransformação moral, trabalhando no bem sem olhar a quem. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmos, segundo a máxima: ajuda-te e o céu te ajudará, e não aos que tudo esperam de socorro alheio, sem usar as suas próprias faculdades. Gratidão a todos que nos acompanharam nessas reflexões. Obrigado pela paciência, obrigado pela presença espiritual. Deus nos abençoe hoje e sempre. Até uma próxima oportunidade. Vamos nos preparar para a oração final, colocando-nos em uma posição que nos dê conforto e também, se desejarem, fechar os olhos. Pai nosso que estais nos céus, caminha dentro da minha casa e leva todas as minhas preocupações, minhas enfermidades, temores e protege a minha família, meus amigos, meus vizinhos, meus colegas de trabalho, meus dias, minhas noites. Abençoa minha casa, minha saúde e tudo que me rodeia. Provê o alimento e que nunca nos falte tua presença. Pedimos humildemente à espiritualidade que envie vibrações de amor, de paz e de saúde para a água que está ao meu lado, e que dela possamos absorver as necessidades do meu corpo e do meu espírito. Assim seja, graças a Deus, hoje e sempre.